presente, né, em cada coração. A gente começar aqui, começar com uma música, né, para variar, uma música que tem a ver com o nosso tema de hoje. A gente vai estar comentando hoje aqui uma lição da Fonte Viva, a lição de número 78, que tem um título assim meio estranho, chama Enxertia Divina. O Emmanuel escreveu, né, através da psicografia do Chico Xavier. Ele aproveitou aí uma carta de Paulo de Tarso aos Romanos, que o Paulo fala dessa enxertia divina, e o Emmanuel aproveitou e desenvolveu essa lição para a gente. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, aí tem uma música aqui que chama Gratidão a Deus. Às vezes a gente esquece isso, né? Às vezes a gente está tão ocupado, tão corrido, né? A vida é tão corrida. E às vezes a gente esquece desse detalhe, não é? De ser grato a Deus por tudo, né? Pela vida, por tudo. E o que essa música conta para nós aqui? Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da sua amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando acaba a esperança e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Bonita, né? Essa música do nosso irmão João Gabete, de São Paulo, já desencarnado, já está no mundo espiritual. Paulo escreveu lá a carta aos Romanos, né, onde o Emmanuel aproveitou essa lição aqui, onde ele diz assim: se não permanecerdes na incredulidade, serão enxertados. Se não permanecermos na incredulidade, seremos enxertados. Aí o Emmanuel aproveitou essa lição, essa frase, né? Através do Chico ele passou para a gente. E o Emmanuel faz assim uma analogia, ele nos compara a um vegetal, a um arbusto, né? Onde assim o pomicultor divino, segundo Emmanuel, né, o Criador, sempre que está surgindo ali um brotinho, né, gente, que esse brotinho não vai dar alguma coisa de bom para o contexto geral da árvore, né?
o pomicultor divino vai, corta esse brotinho fora. E na medida do possível, na medida, como o Paulo disse aqui, na medida que nós desenvolvemos a nossa fé, né, o pomicultor divino vai enxertando, né, nos enxertando, ou seja, trazendo conhecimentos para a gente, cuidando da gente. E o que a gente precisa, como disse o Paulo aqui, o básico é que a gente tenha fé, que a gente acredite nisso. E o que é ter fé? O que é a fé? A gente sabe, assim, que a fé sem a razão, sem o conhecimento, é uma fé fraca, fragilizada. Então a fé, essa fé robusta, né, é tão importante que Kardec colocou ali no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, quando a gente abre o Evangelho, logo ali a primeira frase do Evangelho, Allan Kardec colocou assim: fé inabalável só o é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A gente vê a importância disso aí, né? Da gente ter a fé. Só que a fé raciocinada, essa fé robusta, essa fé acompanhada do estudo, do aprendizado. Às vezes a gente passa uma vida achando que a gente tem muita fé, né? Eu creio em Deus. Teve uma época que eu achava bonito alguém falar assim: eu sou temente a Deus. Nossa, esse aí é... Né? E a gente acostuma a ouvir as pessoas falar assim, a gente passa uma vida falando assim: eu creio em Deus, sou devoto tal santo. Isso até o momento de acontecer algo na família da gente, algo com um ser muito querido nosso, algo ruim. E aí a gente sente essa fé desmoronar. A gente vê que essa fé não estava tão forte assim. Aí a gente diz assim: se Deus existisse mesmo, ele não tinha deixado acontecer isso com fulano, com a fulana, né? Então, por isso que Kardec bate nessa tecla, né, o irmão, da gente poder trabalhar essa fé, da gente poder estar aí, através do estudo, do conhecimento, a gente está aí fortalecendo essa fé. A gente vê que 2 mais 2 são 4. Independente de qualquer coisa, o mundo pode acabar, mas 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Nós não temos dúvidas nenhuma disso aí, não é? E não é porque alguém falou para a gente, é porque foi comprovado para a gente isso. Então nada vai mudar isso. E a nossa fé precisa ser assim. Eu lembro uma época, eu sempre dizia que acreditava em Deus, mas eu falava porque as outras pessoas falavam, todo mundo falava, então eu também tinha que falar. Aí eu lembro uma época que eu sentei numa mesinha minha lá no meu quarto e fui pensar: será que Deus existe mesmo? E aí eu fiz uma listazinha: Deus, Espírito, reencarnação. E será que existe isso? E aí a gente vai buscar, aí a gente vai estudar, para saber se realmente existe. E aí a gente vê assim: o acaso não existe, né? Esse violão aqui, por exemplo, ele não apareceu, não é assim? De uma hora para outra ele surgiu, apareceu? Não. Eu tenho certeza absoluta que alguém fez, não é isso? Alguém construiu, alguém fez esse violão. E assim é tudo na vida. Aí a gente vê o ser humano. Alguém fez? Ou será que o ser humano também apareceu aí? Então a gente começa a buscar isso. Eu uma vez vi alguém dizer assim que o ser humano... Aliás, tem muita gente que pensa assim, né? Que o ser humano é obra do acaso. Foram juntando ali no cantinho ali, né?
órgãos, materiais orgânicos, né? Foi juntando, passou-se 1000 anos, 2000 anos, sei lá quantos mil anos, de repente surgiu um ser humano. Tem gente que acredita nisso, não tem? Eu conheço quem acredita assim. E acreditar nisso, de repente seria o mesmo assim, eu juntar aí peças de um computador, eu posso até dar uma mãozinha pro acaso, né? A gente vai numa loja, compra todas as peças de um computador, põe dentro de uma sacolinha e deixa no canto, deixa passar ali alguns milhões de anos. Será que se a gente voltar lá depois vai estar um computador ali? Complicado, não é? Então a gente acreditar que o ser humano é obra do acaso, não tem como. E a gente precisa estar buscando essa fé raciocinada. A gente precisa estar estudando, não é? Compreendendo. Acho que a palavra é essa, é compreender. A partir do momento que a gente compreende, a nossa fé se torna robusta, forte. Então esse é o básico, né, que o Paulo colocou para nós aí, para que a gente possa receber essa enxertia divina, essa ajuda do Pai, esse ensinamento que Deus manda para a gente a todo momento. O básico é isso, a gente precisa acreditar nisso. Acreditar que tem um Criador ali, que esse mundo não está jogado para as cobras, que tudo aqui é controlado, tudo. Aquele pensamentozinho que às vezes passa assim, rápido na cabeça da gente, que no final do dia a gente nem lembra dele, aquele pensamento foi anotado. Aquele pensamento está lá. Um dia, se houver necessidade, ele vai passar num telão. Olha só a nossa responsabilidade. Aquilo que a gente pensou durante a vida, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, um dia vai estar num telão ali. E todo mundo vai assistir. A pessoa? O pessoal assistindo ali falou, mas está passando ali no telão os meus pensamentos, os meus atos. Aí alguém fala assim, nossa, mas o Roberto pensava aquilo. Nossa. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? O André Luiz disse assim que o que mais chamou a atenção dele quando ele desencarnou é que a consciência dele aflorou. Aquilo que a gente guarda só para a gente não conta nem para o padre lá no confessionário, né? Não fala para ninguém. Um segredo íntimo nosso, de repente, vai abrir. Todo mundo vai ver, vai ler, né? Então é muito importante que a gente consiga viver assim, né? Em paz com a nossa consciência. Eu teve uma vez que eu estava ouvindo uma palestra, um rapaz até muito conhecido aí na sociedade goiana, né? E eu tive uma inveja tão grande dele, porque ele abriu a vida dele. Em 40 minutos de palestra, ele contou tudo da vida dele. Eu falei, será que vai chegar um dia que eu vou ter coragem de fazer isso? Chegar assim para umas pessoas que ele nunca viu na vida, né? Ali, lotado ali. E ele abriu a vida dele, contou tudo. E a gente vê o tanto que é importante se a gente conseguir fazer isso. A gente antecipar aquele telão, né? Mostrar a nossa vida. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. A segunda parte dessa questão é a gente se preparar para receber essa ajuda de Deus, esses ensinamentos. A gente precisa se preparar, porque senão os ensinamentos chegam e passa batido. A gente não percebe, que geralmente é o que acontece. Às vezes a gente passa uma existência todinha sem perceber os ensinamentos que nos chegam a todo momento. Quando a gente dorme, ou a gente não dorme, o que vocês acham? Alguém aqui dorme? Dorme? Alguém aqui não dorme? Como é que é? Se eu falar para vocês assim que eu nunca dormi, eu tenho mais de 50 anos, eu não lembro de ter dormido alguma vez. Estranho isso? Memória ruim. Estranho, não é? Agora, olha só, quem é que está falando aqui para vocês? É o corpo ou é o espírito?
É o espírito. É o espírito, não é? O som, a voz, é do corpo. Se o corpo estivesse falando aqui, ele ia dizer: eu durmo toda noite. O corpo fala, diria isso, né? Mas como quem está falando aqui é o espírito, e espírito não dorme. Quem precisa de dormir é o corpo. É o corpo que tem que refazer a energia. Todas as noites. Aquelas 6 ou 8 horas de sono é importantíssimo para o corpo. Porque se a gente não pôr o corpo para dormir, aí ele deixa de dormir uma noite, uma segunda noite, uma terceira noite, daqui a pouco acabou, ele cai. Aí a gente não vai ter mais como usar o corpo, não é assim? Então o corpo é igual ao celular. Se a gente não ligar ele na tomada para ele carregar, a gente não vai conseguir usar. Então o corpo precisa desse descanso, né? Desse sono refazedor. Mas o espírito não. Então o espírito não dorme. Então toda noite nós colocamos o corpo na cama e pomos ele para dormir. Igual faz com o nenenzinho, né? A gente põe o corpo para dormir. E a hora que o corpo dorme, o espírito sai. O espírito sai e faz o quê? Ele fica sentado ali na cama esperando o corpo acordar. Como é que é isso? Quem é que sabe aqui? O que acontece? O espírito sai e cai no mundo, não é? Ele vai para lugares aonde ele quer estar. Ele vai estar com pessoas que ele deseja estar. Claro que vai depender aí do grau de merecimento, né? Às vezes, assim, um ente querido nosso vai embora na nossa frente, né? Vai primeiro do que a gente, volta, regressa ao mundo espiritual, às vezes de uma forma, assim, trágica, e a gente não consegue aceitar, né? E a gente se revolta. E aí o nosso estado emocional não nos permite visitar esse ente querido. A gente põe o corpo para dormir e corre para lá ver esse ente querido, mas chega lá, não é permitida a nossa entrada, porque o nosso estado emocional vai atrapalhar, né? Então é importante a gente estar controlando sempre, né? E o conhecimento ajuda muito a gente estar controlando isso aí, para a gente ter acesso aos lugares, às pessoas, né? Mas o fato é o seguinte: o corpo dorme, o espírito sai. E aí de manhã, quando toca aquela musiquinha, aquela cançãozinha lá naquele reloginho ali, o despertador, aquela musiquinha, quando toca aquela musiquinha, o espírito vem correndo e se une ali novamente com o corpo. É exatamente isso que acontece, não é? E às vezes ele está tão longe, tão ocupado, que ele demora. Às vezes o corpo já está acordando, o espírito não chegou ainda. Aí a gente acorda meio assim, sem saber onde é que está, meio tonto. Às vezes a gente vai acordar alguém, não sei se já aconteceu com vocês, você chama, né? Fulano? Fulano? E a gente até assusta, meu Deus, o que aconteceu? O fulano está tão longe, tão ocupado lá, que demorou a chegar. Mas a hora que chega, o que acontece? O espírito retorna aqui e o que acontece? O que é isso? Naquele momento que o espírito retornou e que o corpo abriu os olhos, adentramos a sala de aula. É exatamente isso que acontece. E a partir de hoje, vamos tentar mentalizar isso. Toda noite a gente põe o corpo para dormir e volta para casa. A gente passa o dia todinho dentro da sala de aula. À noite a gente põe o corpo para dormir e vai para casa. O mundo espiritual é a nossa casa. A gente vai para lá. E de manhã a gente retorna. E quando a gente acorda, adentramos a sala de aula. E quando a gente está dentro de uma sala de aula, tudo é importante, não é? O que o professor fala, o que ele ensina, uma matéria nova, né? Algum comentário de algum colega de classe ali, tudo é importante. Tudo é ensinamento. E a gente precisa acreditar nisso, entender isso. Se a gente entender assim, nós vamos facilitar muito essa nossa caminhada evolutiva. Porque o fato é que a gente não tem esse conhecimento, né, que está dentro de uma sala de aula. E aí as matérias vêm, os ensinamentos chegam,
não só passa batido, como às vezes a gente se revolta com algum deles, não é assim? Porque os ensinamentos estão aí pipocando o tempo todinho. Porque dentro da sala de aula é assim. Sala de aula não é lugar de brincadeira, é lugar de aprendizado. Então, tudo o que acontece com a gente é um ensinamento. E tem uma frase do Chico Xavier, que se a gente pudesse incorporar essa frase, fazer essa frase virar parte da gente, a gente poder carregar essa frase para o resto da nossa existência e as outras também. Às vezes assim, alguém diz assim que tem um livro de cabeceira. Alguém aqui tem algum livro de cabeceira? O livro de cabeceira é aquele livro assim que a gente está lendo a todo momento, né? Toda hora a gente pega e dá uma lida. E essa frase do Chico, a gente poderia dizer assim, que seria a nossa frase de cabeceira. O Chico Xavier, ele pensava, ele dizia assim, sempre que acontecia algo a ele, e principalmente algo de negativo, de ruim, ele pensava assim, o que é que eu estou precisando aprender com isso? Olha só, que lição que eu estou precisando aprender com isso. Vocês já imaginaram se a gente pudesse estar usando essa frase no nosso dia a dia, o tempo todo, se a gente se lembrasse disso? Estamos indo embora para casa daqui a pouco. Aí alguém ali fecha a gente, buzina, alguém mostra um dedo, e a gente, em vez de responder alguma coisa, a gente fechar os olhos e pensar, o que eu estou precisando de aprender com isso? E a gente levar isso para o nosso dia a dia. Vamos tentar? Vamos tentar incorporar essa frase? Eu trouxe aqui umas histórias. São 3 histórias, na verdade, aqui. Que o autor delas aqui, ele colocou assim, pequenas coisas importantes. Quer ver? Eu vou ler aqui essas historiazinhas, elas ajudam a gente a entender o que a gente está comentando aqui. A primeira lição, ela diz assim, durante o 2º mês na escola de enfermagem, o professor apresentou um questionário. Eu era um bom aluno e respondi rápido todas as questões, até chegar à última, que era assim, qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza aqui na escola? Eu achei aquilo uma piada. Respondi todas, menos essa. Como que eu podia saber o nome da mulher que limpa a escola? Eu sabia que era uma mulher alta, morena, ali com seus 50 anos, mas saber o primeiro nome dela. Aí eu entreguei a minha prova, o questionário, sem responder essa última questão, mas mais preocupado com ela. Até que um colega entregou a prova e perguntou para o professor, professor, aquela última questão vai valer nota? O professor olhou para ele e falou, mas é claro. Claro que vai. Na sua carreira, você encontrará muitas pessoas. Todas têm o seu grau de importância. Elas merecem a sua atenção, mesmo que seja com um simples sorriso ou um simples alô. E eu nunca mais esqueci essa lição. E também acabei aprendendo o primeiro nome da senhora que fazia a limpeza no colégio, que era Dorothy. Às vezes a gente estava comentando, a vida é tão corrida, não é? Que a gente esquece esses detalhezinhos, né? De prestar atenção nas pessoas. A gente se volta tanto para dentro da gente que a gente esquece esse convívio tão importante, não é? A segunda lição diz assim, na chuva, numa noite, estava uma senhora negra, americana, do lado de uma estrada no estado do Alabama, enfrentando um tremendo temporal. O carro dela tinha enguiçado e ela precisava desesperadamente de uma carona. Completamente molhada, ela começou a acenar para os carros que passavam. Até que um jovem branco
parecendo que não tinha conhecimento dos acontecimentos e conflitos dos anos 60, parou para ajudá-la. O rapaz a colocou em um lugar protegido, procurou ajuda mecânica e chamou um táxi para ela. Resolveu o problema dela, né? Tirou ela daquele lugar ali alagado, chamou um táxi, chamou um mecânico, falou: amanhã a senhora pega o carro lá arrumadinho, né? Resolveu. Ela parecia estar realmente com muita pressa, mas conseguiu anotar o endereço do rapaz. Uma semana depois, bateram lá na porta da casa do rapaz e, para surpresa dele, estavam lhe entregando uma enorme TV colorida. Na época não tinha TV de plasma, porque com certeza seria uma, né? Estavam entregando-lhe uma televisão colorida para ele. E tinha um bilhete junto que dizia assim: muito obrigada por me ajudar na estrada naquela noite. A chuva não só tinha encharcado minhas roupas, como também o meu espírito. Aí você apareceu. Por sua causa, eu consegui chegar ao leito de morte do meu marido, antes que ele falecesse. Deus o abençoe por ter me ajudado. Sinceramente, senhora Nakiko. Essa história, às vezes, me fez lembrar uma história. Uma vez aconteceu, o pessoal chegou com um rapaz que tinha sofrido um acidente, chegou no hospital, e falaram lá para a menina: eu estou com um rapaz ali que sofreu um acidente. E a menina falou: olha, aqui o doutor fulano de tal, ele não atende pelo SUS, aqui é um hospital particular. Aí o pessoal: mas a gente não conhece o rapaz, ele não tem documento nenhum, ele estava caído lá, está muito mal. Ele falou: pois é, mas aqui a gente não pode atender, aqui é só particular. E eles foram embora. Só mais tarde, esse doutor fulano de tal ficou sabendo que o filho dele havia sofrido um acidente e que passou lá pelo hospital dele. Estava lá aguardando um atendimento no SUS. É aquela questão da gente falar assim, que a gente precisa estar atentos, a gente precisa estar ligados. Isso aqui é uma sala de aula. A gente não pode estar aí divagando, né? Eu lembro assim que eu ouvi muitas vezes, principalmente lá no meu início, né, de escola, lá no primário, por aí, ginásio na época. Ninguém aqui, esse nome não é um nome assim muito diferente, não. É ginásio, científico, na época era mais ou menos assim, né? Só sei que eu ouvi algumas vezes o professor dizer assim: não é mesmo, Roberto? Ah, o quê? Aí se assustava. Você estava com a cabeça ali no mundo da lua, não estava prestando atenção. O professor falou algo importante e eu não ouvi. E é exatamente o que acontece com a vida, né? Os ensinamentos chegam e a gente às vezes acha que não é para a gente, às vezes a gente se revolta com ele. O fato é que a gente deixou de aprender. E com certeza tudo tem o seu grau de importância. Deixa eu ver aqui a última historinha. Essa história aqui é a terceira história. Ela diz assim: numa época em que o sorvete custava muito menos que hoje, um menino de 10 anos entrou na lanchonete de um hotel e sentou em uma mesa. A garçonete chegou com um copo de água, colocou na mesa. Pois não? O garoto perguntou para ela: quanto custa um sundae? Era o sorvete mais caro da época. E ela respondeu: 50 centavos. O menino botou a mão no bolso, tirou ali um monte de moedas e começou a contar, e ela foi perdendo a paciência com aquilo. Ele contando, e mais gente para ela atender. Aí o menino pergunta para ela assim: ô moça, e o sorvete comum, quanto que é? E ela já meio sem paciência falou: é 30 centavos. E ele contou as moedas novamente, contou e falou para ela: então pode trazer um sorvete comum mesmo. Ela correu lá, trouxe o sorvete, já trouxe a conta para ele, deixou tudo ali, foi atender aos outros. O garoto terminou ali o sorvete dele, foi lá no caixa, pagou e foi embora. Quando ela voltou na mesa para limpar a mesa,
ela começou a limpar, ela viu que tinha 15 centavos na mesa. Ela entrou num choro assim compulsivo. Ela foi acordar nesse momento. É aquela que o professor fala, não é mesmo, fulano, né? Chama a atenção, dá aquela balançada. E ela começou a chorar, ela limpando a mesa e as lágrimas caindo ali na mesa. Ela limpando aquilo, ela sentindo o que estava acontecendo. É o que acontece com a gente. A maioria das vezes, o ensinamento chega e a gente às vezes não percebe. Quantas vezes aconteceu com a gente algo assim? Essa garçonete, ela teve uma luz ali, não é? Ela percebeu. Ela viu que aquele garoto que fez ela perder a paciência, aquele garoto não chupou aquele sorvete mais caro porque ele queria deixar uma caixinha para ela. Olha só. E às vezes acontece muito com a gente isso aí. Por isso que a gente fala essa lição, chama a atenção nossa, para a gente estar ligados. A palavra é essa, ligados, o tempo todo. Né? A gente tem essa certeza que esse mundo aqui é uma escola e nós estamos estudando. Aquele aluno que paga os estudos dele, que sabe quanto que custa aquilo ali, o preço daquilo ali, ele está fazendo um curso e pagando caro naquele curso. Ele acha bom quando o professor entra e fala, matéria nova hoje. Ele acha bom aquilo. Ele vai aprender algo novo naquele dia. Assim somos nós, né? A gente saber a dificuldade que é para vir para cá, para esse mundo aqui, para essa escola. Não é fácil. A fila é enorme. Coisa aí de 300 mil espíritos numa fila para conseguir uma mãe, para a gente poder matricular aqui nessa escola. E a gente vem para cá, o professor passa uma matéria, em vez da gente aproveitar, a gente briga com ele. A gente acha ruim, a gente se desespera. Não acontece isso? Interessante que nós, em sã consciência, a gente não tem coragem de pegar um quadro do Leonardo da Vinci e dizer que aquilo ali é uma porcaria. Tem? Alguém tem? Chegar para o Leonardo da Vinci e falar, esse quadro seu aqui não vale nada. Você fala assim, vale sim, 10 milhões de dólares. Quer dizer, nós não temos coragem de apontar um defeito num quadro do Leonardo da Vinci. Será que a gente imagina chegar no ateliê do Leonardo da Vinci, ele está ali pintando um quadro, aí ele passa uma tinta vermelha ali, a gente fala para ele, mas você devia ter pintado de azul, ficou feio. Será que a gente faria isso? Não faria, não. E a gente faz isso com o Criador aqui, não faz? A todo momento. Cada momento que a gente reclama da vida, a gente está dizendo para Deus assim, o Senhor errou, o Senhor pisou na bola, isso aí não devia ter sido assim. A gente está fazendo isso a todo momento. Quando a gente vê um irmãozinho ali na televisão, órfão de luz ainda, que praticou um crime bárbaro, que a gente fala assim, esse aí não vale nada, esse aí é um monstro. A gente está dizendo para Deus assim, olha aí o que o Senhor fez, olha o que o Senhor está fazendo, olha a porcaria que o Senhor fez aí. É exatamente isso que a gente está fazendo. E nós não temos esse direito, não é? O Criador, o pomicultor divino, ele está trabalhando aquele irmão ali, igual está trabalhando a gente. Aquele irmãozinho que praticou aquele crime bárbaro, ele vai ser um espírito de luz, um dia, como todos nós. Todos nós um dia vamos nos encontrar lá no final da nossa caminhada evolutiva. E quem criou esse mundo aqui, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Não tem nada de errado aqui, está tudo certo. Tudo certo. A questão é a gente entender. Está certo? Por quê? E aí vamos procurar saber o porquê. O que a gente não pode fazer é, será que está certo? Não, está certo. Foi Deus que criou? Foi. Então está certo. Nada acontece sem a permissão divina. Se algo aconteceu, se foi efetivado, é porque Deus permitiu.
Houve uma permissão divina. E a gente precisa muito entender assim. Vai nos ajudar bastante. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê aí toda a força necessária, para a gente poder estar seguindo aí nessa escola, nessa grande escola, a gente poder aí estar juntando esses conhecimentos, estarmos aí preparados para essa enxertia divina. Sempre que Deus quiser trazer um ensinamento para a gente, que ele seja bem-vindo. Muita paz, muita luz. Obrigado.